Nós, empresas, atrasamos um dia com as coisas, temos problemas, e por um lado ainda bem, mas agora do lado lá, nós nem queremos que nos deem nada, queremos é que nos facilitem, que não sejam entrave. E é a sensação que eu tenho, de outros amigos, também empresários com quem vou falando, acho que a coisa está pior. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Capital Inteligente. Hoje estamos mais uma vez nas instalações da Câmara Municipal de Coimbra. Hoje estamos na presença do Vítor Batista da Present Technologies. Obrigado, Vítor, por teres vindo aqui ao nosso episódio. Porquê é que ingressaste pelo mundo da tecnologia? O que é que te fez ganhar o gosto pelo mundo da tecnologia? Primeiro de tudo, olá e obrigado pelo convite. Ora bem, o gosto pela tecnologia, se calhar surgiu quando eu era miúdo. Portanto, eu tenho um irmão mais velho e 4 anos, e por algum motivo, quando eu tinha 10, 12 anos, apareceu um Spectrum lá em casa, em que ele ia utilizando mais, e eu fui começando a brincar, portanto, e aí começou o bichinho. Portanto, depois, já foi há muitos anos atrás, na altura eu não consegui ir para o secundário, para a área de informática, penso que já havia em algumas escolas, na minha zona não havia. Mas foi algo que foi marinando, e era uma das hipóteses que eu tinha. Recordo-me que no dia em que me fui inscrever na universidade eu tinha 2 opções, e lembro-me de ir a caminho com um grande amigo, que acabou por ser sócio da Present. Estávamos os dois indecisos entre Engenharia Física, Engenharia Informática e Engenharia Informática. Pronto, e acho que foi uma aposta certa. Pronto, acho que começou aí, ainda antes pré-universidade, o caminho todo, começar a ter alguma interação com o computador, que havia na altura, e depois até a decisão de seguir aquele caminho, né, da informática. Portanto, acho que foi aí que começou. Portanto, diria eu. E porquê assim, o mundo empresarial? O que é que te fez assim ingressar pela... É, é Acabar uma, por também ser um empreendedor? é uma boa questão. Portanto, eu acho que não era o objetivo, nunca me tinha passado pela cabeça, pelo menos enquanto miúdo, até mesmo nos primeiros anos na universidade. Mas depois fomos criando um grupo de amigos forte ali quando estávamos a tirar o curso superior, e em qualquer grupos destes de empreendedores há sempre um que é o bom desalinhado, chamamos nós, não é? Que é aquele que puxa os outros. E nós no grupo tínhamos essa pessoa, que foi um dos founders da empresa, o Francisco Soares, e que nos foi, e pronto, e a coisa ia acontecendo, até que, já próximo do fim do curso, depois tivemos um ano e tal a fazer investigação, e foi nesse processo que, ok, não, há aqui umas quantas ideias, queremos ir atrás do sonho, e o sonho na altura era fazer produto. Que não fizemos, pelo menos não fizemos nos moldes em que o tínhamos pensado, mas foi esse o móvel que nos levou a criar a empresa, e de repente a termos 5 jovens com um ano de experiência na área de investigação, sem qualquer conhecimento ou experiência a nível empresarial, de irem à aventura de fazer uma empresa. Portanto, tínhamos um cliente, era a única coisa que tínhamos, que do projeto que estávamos fazendo na universidade, ficámos a dar suporte, mas depois não tínhamos mais nenhum conhecimento do que era o mundo das empresas, e fomos à nossa vida assim. Curioso que nós começámos a empresa, eu costumo dizer que o nosso primeiro upgrade foi para a garagem, né? Costuma-se dizer que as startups nascem nas garagens. Nós nascemos em meio apartamento da tia de um dos sócios, e alguns do tempo, ok, agora precisamos da garagem, vamos ter obras na garagem, e passámos a utilizar também a garagem. Portanto, uma história um bocado pré-garagem, digamos assim. E nesse momento de pré-garagem, digamos assim, qual é que foi assim a maior dificuldade que vocês enfrentaram enquanto nova empresa no meio empresarial português? Bom, a nossa inexperiência era sem dúvida um problema, não é? Portanto, o facto de não termos experiência nos processos, nas burocracias, depois na altura, hoje é fácil, as viagens, tudo isso, na altura não era, a informática também estava a nascer. Portanto, acho que a nossa inexperiência foi um dos problemas. Um outro dos problemas foi, portanto, nós nascemos com o sonho do produto, não é? E havia 2, 3 ideias que fomos explorando, mas alguns no tempo nós precisámos dos serviços, que não era aquilo para o qual tínhamos nascido, digamos assim. Portanto, e foi esta dicotomia aqui que nos levou ali, de alguma forma, surgiram alguns problemas, é verdade, não tínhamos a experiência, precisávamos de dinheiro, portanto, produto, chegámos a determinadas fases, mas depois precisámos também de desenvolver esta componente, que hoje é o nosso forte, digamos assim, dos serviços, né? Do desenvolvimento de software. E para além de inexperiência no início, houve algum acontecimento ou situação que hoje em dia tu olhas para trás e pensas ainda bem que aconteceu, porque me fez olhar para as coisas de forma diferente? Sim, ou pelo menos eu diria que
tivemos uma grande aprendizagem e costumo dizer que aprendemos mais com os problemas e com as dificuldades, não é? E nós tivemos o nosso vale da morte. Portanto, como eu disse há bocadinho, a nossa ideia era produto. E logo no início nós estávamos a desenvolver um produto que era inovador na altura, que chamava-se em direto para transmissão de eventos em tempo real. Na altura ainda não havia vídeo, coisas hoje em dia banais com as aplicações. E já tínhamos um principal player nacional, na altura a Sport Invest Multimédia, interessada no produto, veio a Coimbra ver o que é que nós estávamos a fazer. Portanto, nós nessa altura, 5 founders, já tínhamos uma equipa de 3 pessoas a trabalhar, éramos 8. E foi no momento em que caíram as torres gêmeas, a bolha tecnológica arrebentou e em que nós chegámos com um problema. E o nosso problema, e esse foi o pior evento que nós tivemos, foi de um momento para o outro tivemos que despedir 3 pessoas, que eram as únicas 3 pessoas que nós tínhamos para além dos founders. Pronto, isso ajudou-nos, trouxe ali uma aprendizagem na perspectiva de, ok, temos que investir com ponderação, temos que garantir o futuro, olhar um bocadinho para o futuro e temos que nos munir aqui também de algumas armas que nos deem mais traqueios, digamos assim, para apesar de não foi um evento fácil, não é? Que foram tempos complicados, mas aqui a economia parou, a bolha arrebentou e esse sim foi o nosso momento mais delicado e pessoalmente olho para trás, foi o pior momento que tivemos na empresa, foi há 20 e muitos anos, mas que nos permitiu tirar de aprendizagens para tentar a sustentabilidade do negócio para a frente, ou olhá-lo de outra forma, pelo menos, não é? Porque não temos garantia de nada, como Jeff Bezos diz, só temos a certeza que a Amazon vai à falência. Não sabe a quando. Portanto, e acho que o futuro de todas as empresas é esse, é ir à falência. Portanto, temos é que trabalhar para que seja o mais longe possível, portanto, e daí saíram alguns ensinamentos para darmos longevidade à empresa. Do início do século até hoje, temos visto várias tendências tecnológicas a aparecer e também a desaparecer. Qual é que tu achas que vai ser a próxima grande tendência tecnológica, digamos, a nível global ou a nível, se calhar, europeu? Há uma tendência que já está em curso, não é? Que é a inteligência artificial, machine learning, portanto, e essa é sem dúvida uma grande mudança. Mas eu começava a falar com uma outra que nós vivemos, claro, era um bocadinho de história, mas que foi as aplicações mobile. Portanto, nós começámos a trabalhar em mobile ainda antes de fazermos a empresa, antes de 2000, na altura eram as primeiras aplicações para os pseudo-browsers dos telemóveis, era o protocolo WOP na altura. Depois começámos nas primeiras aplicações, para teres uma ideia, o nosso primeiro telemóvel que ainda temos lá, nós vamos ter um museu de telemóveis que tivemos para desenvolvimento, era a preto e branco. O ecrã era preto e branco. Hoje os miúdos que não conseguem perceber que aquilo... Bom, mas ele está lá e daí para cá. E isto para dizer o quê? Nessa altura nós tínhamos 3 potenciais clientes em Portugal. Eram os 3 operadores móveis que podiam comprar alguma coisa para mobile. Não é? E se calhar havia 2 ou 3 empresas a fazer aplicações. Hoje em dia é o mobile first, né? As coisas são feitas primeiro no telemóvel, depois é que vão também ao PC. Portanto, hoje em dia o cliente já é qualquer empresa, não é? E também há muitas empresas a fornecer os serviços. Portanto, isto foi uma revolução que nós passámos e quando digo revolução não foi tanto tecnológica, mas mesmo no modelo de negócio, quantos são os potenciais clientes eram, ou quantos são hoje. Portanto, esta é uma dessas alterações ou destas mudanças radicais, acho eu, que hoje em dia é banal, não é? Os miúdos terem telemóvel, mas teve muito aqui este processo todo. Esta área que estamos a viver agora, da inteligência artificial, que está no início, eu acho que é uma nova revolução industrial. Isto é, como dizer mais uma vez a brincar, mas que é sério, é isto que nos vai permitir irmos aos 4 dias de trabalho. A produtividade vai aumentar. Portanto, não é algo que tem que ser instituído os 4 dias de trabalho por lei, não, temos que criar as condições para tal. E já estamos a criar as condições, como na Revolução Industrial, passámos dos 6 para os 5 dias. Também, mais uma vez, aí as pessoas continuaram a ter o que fazer. Nós também vamos inventar novas funções para as pessoas, mas no que nos diz respeito e na nossa área, está a mudar radicalmente. Isto é, um miúdo que entra hoje em engenharia informática, nós não sabemos quais vão ser as funções dele no futuro. Fazer software como é feito hoje em dia ou como era, não é. Porque hoje em dia, se calhar, nós vamos estar... as máquinas vão estar a fazer o código e nós vamos estar a validar, quanto muito... Portanto, é este o caminho. Portanto, é uma revolução gigante que temos aqui à nossa frente, mas acho que é uma boa revolução. Portanto, a evolução faz parte da evolução. E também começam a aparecer cada vez mais plataformas no-code e também o próprio ensinamento de código vai sendo cada vez mais difundido. E acaba por haver assim uma maior facilidade comparado, por exemplo, com há 20 anos, em que uma pessoa
teria de entrar para um curso de Engenharia Informática para efetivamente aprender sobre Engenharia Informática. Tu concordas que hoje em dia um fundador de uma startup de tecnologia tem necessariamente de ter background em tecnologia, ou pode simplesmente sair do ensino secundário, ou pode, por exemplo, tirar um curso que não tem nada a ver e formar-se? Nós temos lá muitos autodidatas, muitas pessoas são autodidatas na área da programação, mas como disseste bem, temos as plataformas low code, no code e cada vez mais, e agora com os code assistants, cada vez mais a skill de ter que fazer código e o código ser feito por uma pessoa está a diminuir. Hoje em dia temos o no code, precisamos depois de alguém sim que vá fazer o tweak final, afinar, ou que perceba o que está a ser feito. Porque uma coisa é fazermos um ecrã, não é? E a máquina faz um ecrã, ou a plataforma no-code disponibiliza. Outra coisa é nós sabermos que ele vai ser utilizado por uma pessoa ou por 1 milhão de pessoas. Tem que ter segurança, não tem. Portanto, há estas envolvendo toda aqui que tem que ser condicionada. Mas sim, cada vez menos vamos fazer o código pelo código, quase linha a linha, não é? Mas vamos ter que ter mesmo algumas pessoas com competência para saber o que está feito, para que ele depois funcione como esperado, não é? Porque também nós já falámos com outros convidados, porque sobre estas temáticas da UX e UI, porque desenvolver o código para uma pessoa ou para 1 milhão de pessoas é diferente, mas agora desenvolver o código para, mesmo que seja o mesmo número de pessoas, mas para um grupo de pessoas que é 65 mais, ou para para um grupo de jovens de 20 anos, a interface tem de ser diferente. E se calhar a própria máquina não tem essa noção, mesmo que seja plataforma no-code. Eu acho que poderá ter, mas depois há uma vantagem, né? Porque hoje em dia é barato, entre aspas, pedires a uma ferramenta de inteligência artificial que gera interfaces gráficos, olha, não gosto deste, faz-me outro. São 5 minutos, não são 5 semanas, não é? Portanto, aí acho que depois é preciso alguém, portanto, mesmo em se perceber a usabilidade e as necessidades dos diferentes tipos de pessoas, os modelos podem ser treinados e têm essa informação, conseguem. Depois alguém consiga validar que isso é mesmo assim. Portanto, acho que é um ponto importante, mas lá está, depois no fim do dia cada problema é um problema. Portanto, e se os Large Language Models têm muita informação, mas é preciso sempre depois o olhar clínico no final, acho eu, para, ok, o toque final, olha, está ok, não está ok, afinal não, porque isto foi desenhado para pessoas que estão em Lisboa e aqui em Coimbra temos esta particularidade e que o modelo não tinha esse conhecimento quando foi treinado. Há aqui sempre espaço um bocadinho para a tarefa humana, digamos assim, e acho que depois aí sim vamos evoluir no que nós fazemos nesta área, não é? Que é um bocadinho isso, se calhar é mais validar o que a inteligência artificial está a fazer do que sermos nós a fazer e outra pessoa lá a validar. Liderar uma empresa de tecnologia há 20 anos, se calhar era bastante diferente de hoje em dia. Era, portanto, porque que era? Portanto, há 20 anos não havia tantas empresas de tecnologia quanto isso. Portanto, não havia tantas pessoas nesta área quanto há hoje e mais importante do que isso, o mundo não era global. As pessoas iam 5 dias por dia ao escritório e tinham que estar próximo do sítio onde vão trabalhar, não é? Nós, ao longo do tempo, temos visto uma mudança com o trabalho remoto, e ainda bem que tem acontecido, e com o Covid, a maior parte das pessoas passaram para o full remote. Já agora, pronto, esse é o modelo que nós não temos, o full remote, nós achamos, já está na nossa gênese, na nossa cultura, as pessoas, não é? E não concebemos ter uma empresa em que as pessoas estão longe. O que diferencia as pessoas e que faz as equipas é a interação entre elas, como é que elas falam, como é que vivem experiências em conjunto, não é? E eu recordo no Covid e quando as pessoas voltaram a sentar-se e vieram todas ao escritório, começámos a dar para nós pessoas a sentar-se lado a lado que não se conheciam, tivemos que os apresentar porque não estavam no mesmo projeto. E nós decidimos, não, o full remote para nós podemos perder muitas oportunidades aí, mas não. Mas isto não fugindo à questão, portanto, há estas diferenças todas, não é? O mundo hoje em dia é global, na altura eram poucos os clientes, não eram todas as empresas que tinham e-commerce, que estavam online, que tinham uma aplicação móvel, portanto, e hoje é um mercado de massas, não é? Não há nenhum negócio que funcione sem software, seja software à medida ou porque utilizam produtos. Portanto, sim, é radicalmente diferente, diria eu, do que era há 20 anos atrás. Tendo em conta já o percurso da vossa empresa, o que é que tu consideras, competências é que tu consideras hoje em dia importantes para liderar uma empresa na área da tecnologia? Olha, uma das principais é a resiliência, acho eu. Portanto, e falávamos há bocadinho ali mais informalmente,
As coisas não são fáceis, não é? O estereótipo do gestor ou da pessoa que está à frente de uma empresa que não faz nada e só vive dos rendimentos, não é? Acho que é exatamente o contrário, não é? São as pessoas que todos os dias chegam a casa e começam a pensar nos problemas, não é? E eles estão lá. E têm que viver com eles e ultrapassá-los. Portanto, a resiliência ou a capacidade de encaixe e perceber o que é que está a acontecer, como é que vai resolver os problemas, viver com os problemas, acho que é uma das principais capacidades que um gestor deve ter. Um outro muito importante, acho eu, é o foco nas pessoas. Nós temos como mote que a nossa equipa é o nosso principal ativo, e acho que quem descurar o que é a componente humana das pessoas, não diria todos, mas a grande parte deles vão ter dissabores durante o percurso do empreendedorismo e da empresa. Portanto, acho que um ponto importante é este, é focar na equipa, nas pessoas, primeiro na equipa interna, mas mesmo do lado de lá, nos clientes são pessoas que estão. São pessoas com quem nós temos que falar, temos que fazer bem, mas além disso são pessoas. Portanto, e se tivermos boas relações, as coisas depois acontecem a partir daí. Portanto, nós costumamos dizer, a brincar um bocadinho, mas que é verdade, 100% dos nossos clientes voltam para nos voltar a comprar serviços. Portanto, isto não é por qualquer motivo, é porque fazemos bem, gostam de trabalhar connosco. Portanto, acho que esse era outro dos fatores que eu diria que é importante, que é a orientação para as pessoas. Tendo em conta já a tua experiência, que dica é que tu darias a alguém que queira começar com uma startup de tecnologia hoje em dia? Eu acho que diria, pronto, pegando na última questão que falámos, portanto, a resiliência ou a capacidade de sacrifício é importante. Portanto, não vai dar trabalho, muito trabalho. Uma outra será também esta focar, ter um objetivo para o que queremos fazer, não é? Não há de ser ganhar dinheiro, não é? Isso é necessário no fim do dia, não há de ser esse o objetivo. Há de haver uma visão, o que é que eu vou fazer, sendo que essa visão pode alterar alguns no caminho, mas tem que ter objetivos. Vou fazer um produto, não é? E por vezes começo o produto e depois tenho que alterar ou não consigo, mas tem que ter um caminho, sempre um planeamento. E depois sim reforçar isto que é a componente humana, porque isso vai trazer bons resultados a médio e longo prazo, garantidamente. Portanto, ter pessoas que estão connosco, mesmo depois delas irem para outros lados, mantém-se relações. E já passando estes 20 anos, que dica é que tu darias ao Vítor do início dos anos 2000? Portanto, como disse no início, nós nascemos com a ideia do produto. E testámos várias vezes e falhámos sempre mais ou menos, não é? E atualmente sabemos onde é que, pelo menos um dos sítios onde falhámos, não é? Ou haveria outros, garantidamente, que nós não chegámos a essa fase. Mas que era, portanto, nós fazemos tecnologia, achamos que somos bons a fazer tecnologia, conseguimos fazer tecnologia, descurámos sempre o que era a parte de produto, quando digo produto, de levar para o mercado. E descurámos porque, portanto, nós tentámos, ou a nossa empresa, portanto, nunca recorremos a capital de risco, não quisemos fazer naquela do tentar acelerar desmesuradamente, vamos seguir o nosso caminho, e sempre e temos os serviços que nós somos os nossos próprios VCs. Temos a área dos serviços e vamos apostar em inovação, alguma dela leva a produtos ou tentativas de produtos e tudo isso. Portanto, e aqui alguns nós falhámos sempre nesta componente de, ir ao mercado. Portanto, se calhar aquele em que tivemos mais sucesso foi uma aplicação móvel que tinha resultados de futebol em tempo real, como hoje em dia temos umas quantas no mercado. Nós nunca passámos o que era a segunda divisão dessas aplicações, mas chegámos a mais de 1 milhão de instalações, tudo orgânico, sem qualquer campanha, mas mesmo assim não era rentável, não é? Portanto, mas se calhar faltam-nos sempre num destes produtos que está mais próximo. Então vamos agora parar aqui e vamos investir mais. Precisamos de alguém, um investidor externo, vamos nós apostar mais nisso, contratar pessoas ligadas ao produto. Para teres uma ideia, nós contratámos a nossa primeira pessoa full-time para marketing este ano, aos 25 anos. Mais um erro que cometemos, já devia ter sido há muitos anos, portanto, estamos muito felizes de tê-lo feito agora, mas pronto. Mas esta aposta no produto que nunca fizemos, se calhar devíamos tê-lo feito mais cedo. Sabemos que foi um erro porque nunca tivemos o nosso produto que nos permitiu, agora somos uma empresa de produto. No entanto, há sempre coisas boas que tiramos daqui, não é? Por exemplo, esta aplicação de futebol que te falei, apesar de não ter gerado receitas
alguns tivemos de desligar porque não era autossuficiente financeiramente, mas abriu-nos muitas portas, né? Começámos a trabalhar com várias empresas na área do desporto, com a própria Samsung, e começámos a trabalhar com a Samsung Coreia, não Portugal, a fazer coisas para a televisão. Portanto, há sempre aqui, para além da componente tecnológica, que evoluímos, mas portanto, não foi o produto, mas era isso que eu fazia diferente hoje em dia, se calhar, que era, ok, se é para produto, então vamos lá a sério, de forma mais séria, precisamos de mais investimento e apostar nas vertentes todas, não é só na tecnologia que nós dominamos, há as outras que nós não dominávamos, tivemos sempre receio de fazer esse investimento e acho que esse foi era um dos ensinamentos. Se calhar no início teríamos logo apostado mais nessa componente de produto para ver se conseguiríamos chegar lá. E nessa aplicação de futebol, quanto tempo é que vocês, por exemplo, por norma, quanto tempo é que demoram a preparar uma app para depois lançar ao mercado? Isso é algo. Nós utilizamos as apps, não pagamos nada e pensamos que aquilo. Nós no início tínhamos clientes, quando começámos com as aplicações móveis, desculpa, agora é uma parte, que é ok, está aqui custa X fazer um site web, então fazer para telemóvel, isto tem que ser muito mais barato, é mais pequeno, não é? Portanto, elas dão muito trabalho, porque é preciso fazer o código, e depois há ali uma componente que são, agora hoje em dia já nem tanto, mas os telemóveis são máquinas com capacidades físicas restritas, pouca memória, pouco CPU. A Apple e a Google estão sempre a alterar as regras do que podes ou não podes fazer. O Android ou a Google, há muitos fabricantes, os telemóveis são muito diferentes em termos de hardware. Quando vais a testar, isto aqui funciona bem, ali nem funciona. Portanto, há aqui esta problemática toda à volta disso também, não é? E vocês, para fazer os testes, como é que funcionam os testes? Ou seja, adquirem um telemóvel de cada marca ou há algum programa? Há plataformas online com telemóveis reais, onde nós podemos ir e testar, mas depois temos muitos que compramos para testar, mas depois conseguimos tipificá-los em categorias, ok? Isto já vem dos tempos até da Nokia e da Symbian, eles estavam, portanto, há aqui estes telemóveis, portanto, depois no fim temos 5, 6 categorias, pelo menos no Android, que testamos, se funciona ali, portanto, a garantia que isto funciona em quase todos é bastante boa, não obstante, há sempre o problema que depois, olha, não funciona, alguém na outra ponta do mundo, olha, isto não está a funcionar aqui, deixa lá ver. Já nos chegou, nem só neste produto, mas temos um cliente em França, para quem lhes fizemos uma aplicação móvel também na área do IoT. Fizemos, desenvolvemos, testámos em tudo, e às tantas, eles lá ainda, antes de lançarem a aplicação, porque eles tinham a componente, depois uns trackerzinhos, que a aplicação se ligava por Bluetooth. Epá, nós temos aqui um telemóvel que não conseguíamos ligar, temos que comprar um telemóvel que nem era vendido cá, não sei de onde, para testar naquele modelo em específico. Lá havia um pormenor, alguns que. Pronto, mas não é fácil. Mas já agora, desculpa, portanto, mas a parte dos testes é feito pelos programadores, são testes automatizados, nós chamamos, por código, ok? Mas depois há sempre uma componente humana, mais ou menos extensa, que é preciso alguém pegar na aplicação, testar, tá. E porquê que tu há pouco referiste que a Apple e a Google estão sempre a mudar as características? Por algum motivo? Acho que há vários, por Segurança? exemplo, a Apple, não, eles têm sempre um objetivo que é vender mais telemóveis, principalmente a Apple. Portanto, daí que a Apple está sempre a fazer um forcing para que as pessoas tenham as últimas duas versões, portanto, e isto significa que quem compra uma aplicação, eu digo muitas vezes aos meus clientes, não é só aqui o custo de comprar, isto é como ter um filho, depois vai ter que o manter. E é verdade, porque depois é isto, mesmo que a aplicação não evolua, há uma nova versão do sistema operativo, o outro já não é suportado, depois há mais uma característica, há mais isto. E nós temos de estar sempre a fazer as evoluções para ir atrás do que as marcas ditam. Muitas delas são problemas, são de segurança, outras é comercial, para que se venda, seja necessário um hardware mais potente, porque o sistema operativo já exige isso. Portanto, acho que é aqui um mix de melhorar o produto, mas também comercial e que... Portanto, todos nós temos meio de telemóveis em casa, não sei como é que os velhos e os partidos, não é? Sim, Que é uma sim. coisa que partidos e alguns que já não funcionam e que estão bons, o que é uma perfeita estupidez, não é? Em termos de sustentabilidade e de lixo, que é lixo que está lá, não é? Portanto, Acerca disso da aplicação de futebol, eh, que forma, porquê futebol? Porque era o maior desporto? Algum gosto pessoal? começou quase como uma brincadeira, penso que foi no Europeu 2012. Que alguém lá na empresa, um dos nossos colaboradores, e se a gente fizesse a correr uma coisa, tipo brincadeira.
E a coisa lá se fez, o pessoal, na altura ainda era muito tudo ao mais informal do que é hoje, o pessoal fez umas jeitadas e uma aplicação para o Mundial, arranjámos uma fonte de dados. Portanto, certo é que com aquilo, depois chegámos à fala com uma outra empresa, que era um dos players a nível mundial que forneciam dados, porque um dos problemas ali é ter os dados, não é? Os dados e a tempo e horas, e estávamos então a vender para essa empresa o que era a nossa aplicação quase como um white label, para eles poderem vender aos clientes deles. Ok, isso era europeu, era só mudar a fonte de dados, já não é europeu, é a Liga Inglesa ou a Liga Portuguesa, e eles vendiam aquilo. Nós tínhamos um contrato, mas que era fraco, o valor que lá estava para nós era baixo. Estamos a uma semana de entregar, eles, epá, olha, nós fomos comprados por pela Opta, acho que era Opta. Já não temos interesse nisto. Nós, epá, Bom, lá fomos falar com a Opta e que é que chegámos à conclusão? Eles também não queriam a aplicação. Conseguimos fazer um acordo com eles em que dávamos metade das futuras receitas em troca dos dados, e foi assim que andámos bastantes anos com a aplicação, até que depois, alguns do tempo, já não tínhamos a Opta, já não queria esse acordo, os dados custavam muito dinheiro, nós com as centenas de milhares de utilizadores, pode parecer muito, mas é pouco, porque a receita é publicidade e precisávamos multiplicar por 10 ou por 100. Daí eu dizia há bocado que essa aplicação estava na segunda divisão das aplicações de futebol. Precisamos de muitos milhões de utilizadores para ser rentável. Mas isto, voltando às aplicações, sim, nós utilizamos as aplicações, mas o investimento é grande. Portanto, uma aplicação que lá começa a primeira versão, se cá temos ali 6, 8 meses, uma equipa de 5, 6 pessoas. O investimento é grande, não há volta a dar. É que eu imagino, ou seja, se essas empresas estão sempre a alterar as regras do jogo, digamos assim, um empreendedor que tenha a sua startup há menos de um ano, esteja a desenvolver uma app, tem-se de habituar muito mais, e tendo em conta que às vezes é até solo founder, ou se calhar tem é ele ou ela e outra pessoa, tem-se de habituar de um dia para o outro. Há um custo de operação que é elevado, ou pode ser elevado, não é? Uma coisa, uma aplicação, vou-te chamar de brincadeira, entre aspas, né? Eu publiquei uma aplicação, ela está lá, metade dos utilizadores nem têm acesso, não há problema. Agora, uma marca que tem lá o seu serviço, não é? Tem que estar em cima a atualizar em função do que são as alterações. Pá, algumas delas é por segurança, convém fazer, outras. Mas há sempre ali um ecossistema a evoluir e que é necessário, mesmo não havendo funcionalidades novas, de X em X tempo é preciso uma versão nova da aplicação, publicar na Store, para que esteja compliant, no fundo, com as novas regras ou com as alterações, digamos assim. E depois também uma questão de armazenamento dos dados dos utilizadores, que eu agora estava a pensar sobre RGPD. Isso ainda é mais difícil para a própria, tendo em conta que 2 em 2 anos pode também haver alterações legislativas sobre esses temas. O founder ainda tem, por cima disso, Depois há as condições, e agora com a inteligência artificial, com a AI Act e tudo isso, sim, há aqui essas condicionantes todas de proteção de dados e de legislação que é preciso cumprir, que também não são triviais e não podem ser descuradas, porque pode haver um belo dia em que temos uma surpresa desagradável e ninguém quer, não é? Portanto, assim, convém fazer tudo bem feito, e que dá o seu trabalho, não é? Portugal está a caminhar para ser um hub tecnológico europeu, também global, mas ainda falta. O que é que falta, verdadeiramente? Olha, acho que disseste bem, estamos a caminhar, acho que estamos a dar alguns passos bons, e quando digo bons, as universidades estão a formar recursos de excelência, não só na parte técnica, mas mesmo na gestão, né? E por isso é que agora já vemos aqui muitas empresas, os unicórnios, e empresas a crescer, empresas de produto, que não tínhamos há 10, 15 anos atrás. Agora, há algumas coisas que ainda podem e devem ser feitas. Portanto, uma delas, eu diria, que é infraestruturas. E quando digo infraestruturas, também há algumas coisas que estão a ser feitas. Já temos uns quantos cabos submarinos que ligam continentes, né? Fala-se de uma fábrica de inteligência artificial. Portanto, e são esses investimentos de monta que depois trazem o ecossistema atrás. Mas há alguma descentralização, se calhar era preciso. E estou a falar, quando digo descentralização, não é serviços virem de Coimbra ou do Porto, de Lisboa ou do Porto para Coimbra, por exemplo, é nós de Coimbra termos bons acessos a Lisboa. E vou dar um exemplo, e que vale o que vale, mas que é, portanto, Coimbra podia ter 2 aeroportos a 45 minutos, ou 1 hora. O do Porto, se fores de carro, já tens 1 hora, se fores de transportes públicos, são 2. O de Lisboa, se estivesse no eixo da A1 e onde vai ser o TGV, entre Santarém e Lisboa, estaríamos a 45 minutos.
não é? E Lisboa continuaria a estar a menos de 30 minutos como queriam. Eu não percebo como é que ele ficou na margem sul, porque nós, metade, e mesmo estrategicamente em termos de investimento, não é? As infraestruturas já vão ser feitas ali. Já lá está a autoestrada, vai lá estar o TGV. Então, ainda vamos ter o aeroporto do outro lado de nós aqui, temos que ir a Lisboa, voltar para trás, ou então vamos ter meio dúzia de comboios que vão diretos ao aeroporto, mas que são outros. Portanto, esse é outro dos pontos, mas o principal que ainda continuamos a sofrer acho que é a burocracia. Não há volta a dar, infelizmente eu acho que aqui a sensação que eu tenho é que estamos pior. Acho que estamos pior e vou dar alguns exemplos. Temos projetos de desinvestimento, não é? Nós ainda há pouco tempo tivemos um P20, ainda era 2020, já não era, ainda não era 2030. Fizemos uma candidatura, tivemos há 9 ou 10 meses à espera do resultado, foi aprovado, não foi aprovado. Isto é, se efetivamente quiseres fazer aquele plano com aquele projeto, aquilo não tem utilidade, porque é um ano depois já passou. Nós, por acaso, era um projeto de internacionalização, avançámos, olha, aconteça ou não aconteça, não é? Mas temos outros casos, por CIFID, estamos a 2023 e não sabemos se foi aprovado ou não. Isto é, nós, empresas, atrasamos um dia com as coisas, temos problemas, e por um lado ainda bem. Mas agora do lado lá, nós nem queremos que nos deem nada, queremos é que nos facilitem, que não sejam entrave. E é a sensação que eu tenho de outros amigos, também empresários com quem vou falando, acho que a coisa está pior. E esse acho que é o ponto fundamental que devíamos mesmo olhar para o que é a burocracia e desimpedi-la. E falo como é que as empresas vêm para cá se primeiro que se instalem, que portanto, tem ali processos complexos. Portanto, acho que a recomendação era, dei aqui 2 ou 3 exemplos, mas a burocracia acho que é o ponto fundamental que leva a que há muitas empresas acabem por não vir. Sim, porque também depois essa burocracia acaba por afastar investimento estrangeiro. Sim, sem dúvida. A atribuição, por exemplo, de fundos. Por acaso nós já falámos sobre isso noutros episódios, no que toca mais ao investimento imobiliário comercial, ou seja, hotéis, grandes superfícies, que isso acaba por afastar uma boa fatia de investidores. Eu acho que o modelo devia ser diferente e que é mais numa ótica de, ok, deixa andar, se prevaricar, tens problemas graves. Portanto, e na ótica, que é um bocado da americana, não é? Pá, vais, segues o teu caminho, estás a fazer as coisas, não tens de estar à espera, mas se cometes, se fazes a asneira, aí tens a tua vida bastante complicada, na ótica de, ok, vamos fazer, toda a gente vai fazer bem, mas que se agilize, porque hoje em dia é muito complicado fazer as coisas, e dei estes exemplos dos fundos de investimento, mas há outros, se tiveres um processo legal, sabes isso melhor do que eu, anos e anos e anos, e tu precisas tomar decisões. Não dá, não é compatível. Há pouco tu tinhas referido que a dica que tu deixarias a alguém que quisesse começar com uma startup de tecnologia hoje em dia seria a resiliência e pessoas. Nós, por acaso, em off tivemos a falar que pessoas, estavas-te a referir à parte mais de networking. Conseguias, ou seja, o networking é logo à partida, quando se começa uma empresa, essencial, ou é algo que o fundador da empresa deve se preocupar depois? Eu acho que o quanto antes melhor. É um facilitador, não é? Por exemplo, queres chegar a um determinado cliente, não é? Se vais utilizar os métodos tradicionais de venda, com campanhas, ou tentar contactar alguém com um e-mail que ele não te conhece, onde cá podes demorar muito tempo, ou ele nem te ouvir, se tiveres alguém que possa fazer uma introdução, vais chegar lá muito mais rápido. Ainda nos acontece hoje em dia isso, portanto, esta rede, e isto é o ajudar um ao outro e as pessoas falarem, não é? Como temos na nossa vida pessoal. Olha, pá, gostava de falar com o Zé. Também eu conheço o Zé. Olha, o Zé, está aqui o Vítor, podes falar com ele? Entendam-se. Este tipo de coisas assim. Portanto, ter esta rede é importantíssimo, ajuda, é um desbloqueador grande ou um acelerador, digamos assim, de alguns negócios ou do evoluir do negócio, diria eu. Mas esse networking também tem de ser sustentável. Também de um ponto de vista da reputação do próprio fundador, pensando a longo prazo, também não pode, porque o dia tem 24 horas e não consegue, e não pode estar só preocupado a estabelecer contactos quando depois não tem nada para que possa mostrar. Correto, estás a falar numa perspectiva de ser só uma pessoa a arranjar contactos? Sim. Porque estou na perspectiva de alguém sozinho começar uma empresa. Até antes de arranjar a equipa. Ok, pronto. Uma pessoa sozinha, eu diria, assim não. Só vou ao segundo contacto depois de ter o primeiro. Não posso. Vou chamar uma arte ou é uma atividade que dá trabalho. Portanto, temos que ir a eventos, temos que eventualmente publicar uma outra coisa, temos que nos fazer mostrar com QB, não é? Se calhar ter algum projeto que também que é de referência que
tem visibilidade nas redes sociais ou nas notícias, ajuda, está ali alguém que pode trabalhar nesta área, e aí já é mais fácil quando chegares a tentar criar o contacto que essa pessoa te receba. Portanto, mas acho que é isto, é dar trabalho, mas é ir a eventos, participar em eventos, criar algum conteúdo ajuda, portanto, estar presente. E, pá, e depois uma rede, não é? Se puderes juntar outra pessoa à tua equipa, ou se tens um amigo que está noutra área complementar e se ajudam, pode ser fundamental também. Vitor, obrigado por teres vindo aqui ao nosso podcast. Deu para desmistificar vários conceitos da área da tecnologia e também do empreendedorismo na tecnologia. Eu espero que tenhas gostado. Vamos deixar na descrição todos os links do Vitor e da Present Technologies na descrição. Agradecemos também à Câmara Municipal de Coimbra pela colaboração e vamos deixar os links todos na descrição. E obrigado mais uma vez por teres vindo. Foi um gosto e eu é que agradeço, portanto, foi uma boa experiência, gostei. Ótimo. Obrigado. Ótimo. Obrigado.